Olá para todo mundo, eu sou a Aline e você é super bem-vindo aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. E hoje eu vou convidar vocês para entrar numa outra parte desse mundo mágico, fascinante, enigmático, que é o mundo da Rússia. Ano passado, houve uma série de publicações que pretendiam comemorar os 100 anos da Revolução Russa, que seria o símbolo de uma espécie de liberdade, de outro pensamento, de um coletivismo, de ideais que seriam, na verdade, ideais que representariam um certo humanismo, uma certa igualdade. E o meu objetivo com a série sobre a Revolução Russa é refletir sobre o que foi realmente esse movimento tão importante e desconstruir certas ideias que nós temos equivocadamente. Então, nesse vídeo, eu vou contar para você alguns elementos, alguns fatos, alguns aspectos que você deve ter em mente para entender o que foi a Revolução Russa, que só aconteceu em 1917. Vem comigo! O primeiro elemento muito importante que você deve saber é que a Revolução Russa, com a tomada do poder pelos bolcheviques, que pretendiam representar a massa de camponeses e de operários, não foi uma tomada de poder que se abateu sobre uma Rússia desavisada em 1917. Com a ajuda desse autor aqui maravilhoso, Richard Pipes, e com esse livro aqui dele, A Revolução Russa, e outras obras que ele tem, mas essa é a principal, nós vamos entender que a Revolução Russa, ela foi um movimento que foi se instalando na Rússia desde 1899, com um grande colapso dos estudantes nas universidades. A partir desse ano, 1899, a gente vai conhecer uma série de movimentos, de greves, que acabaram politizando o corpo estudantil, que no início só queria a liberdade do czarado para poder fazer as suas baderninhas pela cidade de São Petersburgo. Mas essa política de censura, de reprimenda, de poucas concessões, acabou então acirrando os ânimos dentro da universidade. Então se lembra, 1899, um ano muito importante. A partir daí, as coisas começaram a crescer e os estudantes entraram na confusão. Até então, a gente só tinha realmente movimentos radicais e a parcela de estudantes que participavam disso era muito pequena, segundo esse autor. Outro ano muito importante, 1902, houve alguns assassinatos de pessoas importantes, personalidades importantes do governo. Então, atentem para este ano de 1902, a Rússia está mudando. 1904, guerra contra o Japão. Foi um momento muito importante porque grande parte do exército, cerca de 90% do exército, estava deslocado para a região de Vladivostok, para Port Arthur, para guerrear contra os japoneses. Foi um fiasco, a gente já sabe disso, mas esse é um elemento muito importante. Então o exército estava sendo desacreditado e o poderio russo também. O exército era um corpo muito importante, que tinha uma significação, uma importância simbólica, não apenas em termos de nação, mas em termos do orgulho russo, da alma russa, que era muito importante. Então isso foi abalado. 1904, um ano muito importante. Um outro ano, 1905, foi o ano do evento Domingo Sangrento. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Pretendo fazer um videozinho mais específico só sobre esses elementos. Então, o Domingo Sangrento, essa passeata até o Palácio de Inverno de operários liderados pelo Gapon, esse padre comprometido com a ideologia dos socialistas, dos liberais, influenciado por esses congressos de Zemstvos que houve na Rússia. Então, esse comprometimento do padre e esse evento acabou sendo muito importante para as reformas que vão acontecer em outubro de 1905. É em 1905 que a Rússia vai se quebrar como autocracia, porque a gente vai ter um parlamento, a gente vai ter uma Duma. E outros personagens importantes vão entrar na nossa história também. Atentem também para a participação dos liberais, esses nobres que eram liberais, que apoiavam esses movimentos de esquerda, não apoiavam, de certo modo, alguns radicalismos, mas muitos estavam envolvidos, muitos deram dinheiro
para esses movimentos radicais, para esses setores radicais dos movimentos socialistas. Então é muito importante a gente atentar para esses liberais, que faziam parte da aristocracia. Então, a aristocracia estava muito perto do Nicolau II. Essa aristocracia que pensava muito diferente dele e que tinha uma reflexão, tinha uma crítica sobre bens públicos, sobre bens do czar, que vai ser muito importante depois para a gente entender como é que o Congresso dos Zemstvos foi funcionando, como é que esse congresso foi um sucesso e quais as ideias que estavam em jogo ali. Os Zemstvos, essas assembleias de províncias, tanto no campo quanto na cidade, são muito importantes. Elas eram lideradas por um corpo de nobres que tinham autonomia de gerir aquela região. E eles entravam em conflito com as medidas do Nicolau II. E eles queriam derrubar o czarado, eles queriam mais autonomia, eles queriam um parlamento. A gente sabe que no final eles não conseguiram nada disso, que eles tiveram que, em sua maioria, fugir para fora da Rússia, como é o exemplo emblemático do Nabokov, da família dele, que fugiu para Berlim. Esses são alguns elementos que eu pretendi trazer para vocês para esclarecer algumas coisas, para esclarecer, na verdade, e para dar uma abertura no caminho de estudos. Vamos então começar a estudar a história da Revolução Russa, do golpe bolchevique, como vocês quiserem chamar, muito antes do ano de 1917, porque até 1905 aconteceram coisas capitais, muito importantes, que estavam preparando o terreno ideológico para a tomada do poder pelo Lenin, que pretendia então representar a massa russa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem muito vídeo aqui no canal sobre a Revolução Russa, espero que vocês possam aproveitar. E em breve eu tô voltando aqui no canal com mais novidades para vocês. Eu vejo vocês então nos próximos Aline os Livros. Tchau!